Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem? Tudo bem mesmo? Tudo legal? Vamos aprender um pouco hoje a respeito de biologia, isso mesmo. Biologia é uma disciplina acadêmica que faz parte da nossa vida, é muito bom a gente aprender. O conhecimento ele deve ser progressivo em nossas vidas, em qualquer área da vida, né? Seja na ciência, seja na filosofia, seja na teologia, a respeito de Deus, conhecimento de Deus, conhecimento a respeito do pensamento, nosso pensamento crítico. E a respeito da ciência, a ciência que é tão falada, né? A ciência que é tão mistificada hoje, através do dogmatismo naturalista, através do cientificismo. Então a gente precisa de alguns esclarecimentos. Eu, que sou pesquisador de teorias de origens, gosto de pesquisar, de estudar biologia. Eu não sou biólogo, né? De formação, sou pesquisador de biologia. Eu queria estar falando a respeito da seleção natural e da mutação, que são mecanismos e de acordo com o pensamento naturalista, né, o pessoal de Darwin, né, os neodarwinistas, os darwinistas, eles falam que a seleção natural junto com a mutação são mecanismos de evolução. Então, minha colocação nesse vídeo pequeno aqui é a respeito disso, para tirar essas dúvidas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a ciência, ela fala por si só, através de evidências, né? A ciência empírica, a ciência é empírica, a ciência não é materialista. Se for materialista, só o materialismo é dono dela, e ninguém é dono da ciência. A ciência é uma disciplina, como que eu falei, que ela por si só, ela interpreta através dos dados, da observação, né, do fato comprovado. A primeira pergunta minha é: a seleção natural pode gerar novo projeto ou informação genética? Resposta: não. A seleção natural opera apenas com a informação já contida nos genes, não gerando nova informação genética. Ela reorganiza, ordena ou separa a informação, mas não cria algo novo. Então é muito importante a gente entender isso. Ela tem limite genético, ou seja, é um seletor, ela seleciona, ela não gera, ela não é um gerador, é um seletor. Né? Eu sempre dou os exemplos, o maior exemplo que eu dou é o do cachorro, né? Da raça cão. Então a gente vê muitas variações, né? Muitas variações que se chama especiação dentro da mesma espécie, não uma nova espécie. Então a seleção natural faz isso, porque ela tem limite genético, ela não cria, ela trabalha, ela reorganiza, né? Com a informação que ela já tem. Então é isso. A seleção natural pode gerar um novo projeto ou informação genética? A resposta é não. A seleção natural opera apenas com a informação já contida nos genes, não gerando nova informação genética. Ela reorganiza, ordena ou separa a informação, mas não cria algo novo. Isso é muito importante. Quem é pesquisador, quem é cientista dessa área mesmo de biologia, né? Dessa área de ciências de origens, a gente deve entender isso, porque isso é um fato, é uma realidade. Outra coisa que eu gosto de falar é dos tentilhões de Darwin na Ilha Galápagos. Eles continuam sendo tentilhões, eles variaram, né? O bico cresceu, mas voltou, então, mas continua sendo tentilhões. O tentilhões de Darwin, ele não evoluiu, né, para uma águia, para um corvo, para uma girafa, para um rinoceronte. Então, a ciência é aqui, ó, é observável, né? É observável. Então, estamos aí olhando, vendo, né? A segunda pergunta é: a seleção natural, ela é um processo lógico e observável? Sim. Qualquer pessoa que entenda biologia básica reconhece a seleção natural como um processo lógico e observável, mas ela apenas age sobre a informação já existente, sem produzir nova informação. Age sobre a informação já existente, sem produzir. Né? Os cachorros variaram aí, várias raças, né? Várias raças, não, perdão. Variaram dentro da mesma espécie, uma especiação. Variaram, houve várias, né? Variação dentro da mesma espécie. A raça cão não evoluiu para outra espécie. A terceira pergunta é: a seleção natural pode transformar uma espécie em outra totalmente distinta? Não. Nunca se observou uma mutação que transformasse uma espécie em outra espécie distinta, com informações genéticas que não existem previamente. Então a gente vê o relato, né? Eu pesquiso o criacionismo e pesquiso a teoria da evolução. Então o criacionismo fala que lá em Gênesis que o Criador ele fez cada um segundo a sua espécie: cavalo, girafa, cachorro,
leão, rinoceronte, hipopótamo. Então, cada um segundo a sua espécie. A quarta pergunta é: a seleção natural funciona como mecanismo de evolução? Não. A seleção natural sozinha não pode ser considerada um mecanismo de evolução, pois ela não gera nova informação genética. Ela depende da entrada de dados inteligentes ou de multiplicação da informação para funcionar de forma evolutiva. Então, essa é uma pergunta bem objetiva, clara, que a gente deve responder. Então, o vídeo está sendo feito por causa disso, um vídeo apologético de defesa da área científica, defendendo a ciência laica e a biologia limpa, sem viés ideológico, seja naturalista, seja criacionista. A seleção natural funciona como mecanismo de evolução? Não. A seleção natural sozinha não pode ser considerada um mecanismo de evolução, pois ela não gera nova informação genética. Ela depende da entrada de dados inteligente ou da multiplicação da informação para funcionar de forma evolutiva. Então não entra, né, o designer inteligente colocou ali a informação já no começo, aí cada um segundo a sua espécie, né? Então não tem como, ela pode variar dentro da mesma espécie, porque ela tem um limite genético. A quinta pergunta é: o que a Bíblia diz sobre a origem das espécies e como isso se relaciona com a seleção natural? Resposta: a Bíblia relata que Deus criou as espécies distintas, como eu falei, cada um. Cachorro só dá cachorro, cavalo só dá cavalo, leão só dá leão, hipopótamo só dá hipopótamo. A Bíblia relata que Deus criou as espécies distintas, cada uma destinada a se reproduzir segundo a sua própria espécie. Avestruz só dá avestruz, nasce avestruz, vive como avestruz, e quando morre o seu fóssil continua de avestruz. O que está de acordo com a observação de que a seleção natural não cria novas espécies, mas varia dentro da mesma espécie. Então, essa é a função máxima da seleção natural: seletor, selecionar as espécies, reorganizar e ordenar, não criar uma nova espécie. Pergunta 6. As mutações podem gerar uma nova informação genética? Resposta: não. De acordo com o Dr. Lee Stepner, as mutações geralmente resultam em uma redução da informação genética, não em uma multiplicação dela. Não existe uma mutação que tenha aumentado a quantidade de informação genética. Então é tipo um checkmate, né? Esse vídeo aqui a respeito do mecanismo, né? Que eles colocam a seleção natural e a mutação como um mecanismo de evolução, o que na realidade não é. Porque na realidade a seleção tem um limite e as mutações só têm perca. Então a sexta pergunta minha é: as mutações podem gerar nova informação genética? Resposta: não. De acordo com o Dr. Lee Stepner, as mutações geralmente resultam em uma redução da informação genética, não em uma multiplicação dela. Não existe uma mutação que tenha aumentado a quantidade de informação genética. Sétima pergunta: a teoria do neodarwinismo consegue explicar como a informação genética é construída? Não. Guarde essa informação. Não. A teoria do neodarwinismo pretende explicar como a informação de vida surgiu, mas, na prática, as mutações não aumentam a informação genética. Elas tendem a reduzir ou modificar a informação já existente. Então, a gente está vendo que esses dois mecanismos que é colocado, né, por Darwin, pelos seguidores de Darwin, pelos naturalistas, então eles não funcionam como mecanismo de evolução. Eles têm as suas funções, a gente observa isso é observável, mas eles não trazem nova informação. A pergunta 8. Qual a diferença essencial entre um homem e uma bactéria? Resposta: a diferença essencial está na quantidade e complexidade da informação genética. O genoma humano contém muito mais informação genética que um genoma bacteriano. Então, com essas 8 perguntas aí no vídeo rápido, né? Vai demorar uns 12 minutos, mais ou menos, meu vídeo. Mas é isso. Então, você deve... quem é pesquisador nesta área, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Uma das coisas que eu debato muito com a inteligência artificial é que elas foram treinadas em ciências de origens. Então, se você perguntar a respeito da teoria da evolução e do designer inteligente, elas vão ser tendenciosas, porque elas já foram treinadas com essa informação que está aí na academia, na sociedade, nas universidades. Então, a seleção natural, a gente observa ela, mas a função dela é variar. A
função dela é selecionar. A seleção dela não é gerar nova informação. Uma pergunta aqui, a seleção natural pode gerar novo projeto ou nova informação genética? A resposta não. A seleção natural opera apenas com a informação já contida no genes, não gerando nova informação genética. Ela reorganiza, ordena ou separa a informação, mas não cria nova informação. Foi um pequeno vídeo do Noronha para você, um vídeo de esclarecimento. Assista novamente, pesquise, né? Pesquise no Google, pesquise na inteligência artificial, mas busque de fato, seja um pesquisador honesto. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com a gente trazer uma verdade para a vida da gente, principalmente a gente vê que, por mais que a gente vê que há discussão na mesa do debate, em qualquer área, as pessoas estão colocando seu óculos interpretativo, né, seu viés, para querer interpretar a ciência. Não, está errado. A ciência empírica ela é observável, né? Coisa que a gente não vê, né, na teoria da evolução. Por isso que eles usam milhões de anos aí como apologista para defender essa teoria que, do meu modo de pensar como pesquisador, pouco faz, né? Eu não tenho nem 5 anos de pesquisa nessa área, em ciências de origens, mas a gente já observa que é uma teoria que ela não corresponde à realidade, ainda está no campo da teoria, né? Querem dizer que é uma teoria científica, mas a gente que observa as outras as leis da ciência, né? Na área da física, em várias áreas da química, da biologia molecular, então a gente vê que não anda para frente, né? Não anda, então não é uma ciência. Então a ciência ela está aí, ela continua sendo ciência, ela nunca vai deixar de ser ciência. A gente tem que tomar muito cuidado para não usar viés, né? Porque senão a ciência vai se tornar escrava da filosofia, que a gente tem mais visto. Então a pessoa acaba negando, né? Por causa do seu viés, da sua cosmovisão, negando que é uma realidade. Então, seja o criacionista, seja o naturalista, então vamos ser sinceros, honestos. A seleção natural, ela seleciona apenas, ela não gera, ela não cria nova informação. Por isso que os animais estão aí, as espécies estão aí, né? Como eu falei, hipopótamo, nasce hipopótamo, vive com hipopótamo, seu fóssil é de hipopótamo. Avestruz nasce avestruz, vive como avestruz, o seu fóssil é de avestruz. Então, isso é uma realidade. Então, vamos tomar cuidado para que a gente não venha, como é que fala, trocar aquela velha frase, gato por lebre. Então, lebre é uma coisa, gato é outra. Então, vamos tomar muito cuidado, vamos pesquisar, vamos ser honestos, vamos avaliar, né? Vamos ler mesmo, né? Vamos tomar cuidado com essa informação rápida que a internet propõe. Vamos pegar os livros, né? E ler os livros, principalmente o de Darwin, né? O livro de Darwin, que diz que revolucionou a biologia. Será? Fica a pergunta aí, será que revolucionou mesmo? Ou trouxe um viés, né? Trouxe apenas um viés ideológico para falar que a biologia funciona desse jeito. E é o que a gente não tem visto, porque seleção natural e mutação não são mecanismo de evolução, porque eles não geram uma informação nova, eles trabalham com a informação já existente. E as mutações tendem a perder, não a evoluir. Tá bom? Ó, beijo no coração do Noronha para você, meu amigo e minha amiga.